Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. O meu nome é Gwena Figueiredo e nós estamos lendo o livro do Samuel Feller Harmel, Análise Grafoscópica de Assinaturas. Nós estamos na página 22 e nós vamos analisar a figura 19. Eu vou colocar uma figura aí para você e eu queria fazer uma brincadeira com você. Todas as vezes anteriores eu coloco para você o que é autêntica, o que é disfarce, o que é imitação. Eu vou quebrar um pouquinho esse ritmo de trabalho e eu vou colocar para você só o que é autêntico. Então, dá uma pausa, eu vou colocar a figura aí. Você vai analisar, eu vou colocar só a assinatura que é autêntica. Depois dessa assinatura vão haver mais duas assinaturas. Eu quero que você faça as suas apostas aí e me diga o que você acha que é um disfarce gráfico e o que você acha que é uma imitação. Então aqui eu vou colocar aqui o nome e a assinatura autêntica é da Jéssica Lisboa. Eu quero que você observe o Jéssica, ela faz uma curvinha que ela sai direto da pauta. Então, um dos quesitos que você vai analisar na sua perícia é o comportamento de pauta. As três assinaturas têm o mesmo comportamento de pauta? Gweninha, como assim? As três assinaturas, elas são escritas em cima da linha, abaixo da linha ou flutuando sobre a linha. E isso é o comportamento de pauta. O tamanho das letras, só que você não vai colocar o tamanho das letras, você vai colocar o calibre das letras, ele é proporcional. Não é você dizer assim, não, é tudo do mesmo tamanho. Eu quero que você compare o seguinte, a Jéssica Lisboa, que tem assinatura autêntica, o J, ele, se você traçar uma linha, ele está bem próximo do topo do L de Lisboa e do topo do B. Então, eu quero que você vá fazendo as suas observações. Você pode observar comportamento de pauta, a forma que ela faz o J, o finalzinho do J que ela faz da Jéssica autêntica é uma voltinha curva. E aí, eu quero que você observe o sentido em que a Jéssica autêntica produz o acento agudo na letra E. Ela produz de baixo para cima ou de cima para baixo? As outras duas assinaturas são da mesma maneira? Eu quero que você observe também que, apesar de todas as três assinaturas terem comportamento de pauta semelhante, ou seja, as três assinaturas estão sobre a linha, né? Elas são escritas bem em cima da linha. A terceira assinatura, os dois S's, eles já são flutuantes, então isso já é uma diferença. Só que eu quero que você seja capaz de diferenciar o que é uma pessoa dona da sua assinatura tentando disfarçar a sua própria assinatura e o que é uma pessoa fazendo uma imitação. Imitação, entenda por falsificação. Observe se as três assinaturas, a pessoa, ela pinga o I bem em cima do I, antes ou depois. Eu quero que você observe a construção final da letra A, das duas palavras. Por quê? As pessoas, elas têm uma tendência a simplificar sempre a última letra de uma palavra. Mas a estrutura, a gênese de construção da última letra de cada uma dessas palavras, Jéssica Lisboa, é algo semelhante? Então, eu quero que você dê uma pausa e você pense por si só e você possa antecipar os resultados. Agora, imaginando que você fez essa pausa e analisou, eu vou ler para você o comentário do Samuel. Página 22, figura 19, está lá no finalzinho da página dizendo assim: a assinatura autêntica normal é a indicada pela letra A. E essa assinatura, ela foi usada como modelo para a imitação mostrada onde, façam as suas apostas, onde que foi mostrada a imitação? É a segunda ou é a terceira assinatura? O que você acha? Então, quem falou que a terceira assinatura é uma imitação, acertou.
Então, continuando, a assinatura autêntica normal é a letra A de autêntica. E foi usada como modelo para a imitação, mostrada mais embaixo na letra I, a terceira assinatura. E um disfarce gráfico produzido pela legítima detentora dessa firma é a assinatura do meio, indicado pela letra D de disfarce. Notar que a signatária tem por hábito produzir o sinal de acentuação de cima para baixo, o que é pouco comum na população em geral. Esse hábito se manteve durante a produção do disfarce, ou seja, ela modificou o que ela conseguiu modificar. Repare que ela focou em modificar especialmente as letras maiúsculas. Mas tem coisas que são tão sutis, são tão normais para as pessoas, que elas nem consideram que elas são uma raridade na população. Qual é a Jéssica autêntica aqui? Ela tem um traço de raridade na sua escrita. O acento agudo ela faz de cima para baixo, quando a população em geral faz o contrário. Então, continuando aqui, Samuel continua assim: esse hábito se manteve durante a produção do disfarce, mas não foi reproduzido na imitação e talvez sequer tenha sido observado pelo imitador. Uma observação que eu quero fazer, não está aqui na descrição dada pelo Samuel, é sobre a construção da letra A final do Jéssica. Eu quero que você observe uma coisa. Lá na assinatura autêntica, você percebe que existem pessoas que elas fazem a letra A de uma forma diferenciada, né? Fazem um alógrafo diferenciado, que ele quase vai para parecer uma letra O. Ele vai fazendo uma curvinha por dentro do círculo, e se a pessoa decidir continuar com a caneta de forma ascendente, aquilo vai virar um O. Só que aí, em vez de ir para cima, a pessoa vai para baixo e se encontra com a linha. E aquilo que poderia vir a ser um O, vira um A. Eu quero que você observe que no Jéssica, lá embaixo, o que a pessoa percebeu? Ela percebeu que o A do Jéssica quase se encaminhou para um O. E aí, o imitador fez? Ele produziu um O. Só que quando ele produziu um O, depois que ele produziu um O, é que ele puxou uma perninha. Mas ele tentou frisar bastante que o A final parecia com um O. Mas dentre as pessoas que produzem uma letra A, que chega a dar uma pequena confusão assim, nossa, esse A de fulano aqui parece com um O. É uma coisa mais sutil, não uma coisa tão óbvia quanto o imitador fez aqui. O imitador, ele fez estou fazendo uma letra O que no final vai virar uma letra A. Então, esse indício da letra O, para mim, foi o que ficou mais evidente. Eu fiz a minha própria observação. Samuel fez as observações dele, certo? Eu fiz a minha própria observação. Mas existem muitas outras observações que você mesmo pode fazer. Então dá uma pausa aí, tira print da tela, faça o que você quiser, compre o livro e você mesmo faça as suas análises. Porque agora eu quero continuar com você a leitura da página 20 e eu vou continuar nessa brincadeira. Todas as vezes eu dizia para você, olha, isso aqui é o disfarce, isso aqui é a imitação. Daqui por diante, eu pretendo dizer para você só o que é a assinatura autêntica. O nome da pessoa em questão aqui é Natália Portela. Ainda estamos no capítulo 1, na introdução do livro do Samuel, na página 23. Vai ficar um pouco fácil para você, porque no meu livro eu marquei com marca-texto laranjado. Esse marca-texto fui eu que passei. O livro não vem com essa marca. Então vamos lá. A Natália Portela, vamos analisar primeiro, estudar a assinatura autêntica dela. Nós já sabemos o sentido que ela corta o T. O sentido que ela corta o T é da direita para a esquerda. Quando a população em geral, ela já faz isso já é um traço de raridade. Então existem letras que você vai procurar que são muito óbvias. Nossa, essa letra aqui está totalmente diferente. Por exemplo, a terceira assinatura também é Natália Portela, mas é uma Natália Portela escrita com letras de forma. Só que eu, Gwena Figueiredo, eu também escrevo letras de forma, então eu posso escrever meu nome.
em letra cursiva e em letra de forma. Não é porque está escrito em letra de forma que vai significar que é uma falsificação. Ela usou um disfarce e eu posso usar esse disfarce com muita naturalidade, porque eu tenho a habilidade de escrever os dois tipos de letra. Então, se você já está achando assim, não, o terceiro que está escrito em letra de forma, provavelmente é falsificação. Por quê? Porque ela escreve de letra cursiva. Não seja escravo da regra. Eu mesma sou a exceção e uso as duas letras. E agora, faça uma pausa e olhe, analise essas assinaturas. Eu vou te dar mais alguns segundos para que você diga para mim o que você acha, qual dessas assinaturas é a falsificada. Se você falou para mim que a última é que é a imitação, meus parabéns. A última assinatura, ela morfologicamente, ela tem muita semelhança com a primeira. Mas lembra que eu falei para você que eu, por exemplo, eu e minha irmã, nós temos letras parecidíssimas. Eu preciso conferir algumas letras-chave para poder diferenciar se quem escreveu determinado bilhete foi eu ou foi a minha irmã. Então, na verdade, a falsificação feita aqui, morfologicamente, ela parece demais com a assinatura autêntica. Uma pessoa inexperiente, ela poderia dizer que a terceira é que é uma falsificação porque ela foi escrita em letra de forma. Não seja escravo disso, não seja escravo daquilo que te parece óbvio. Você tem que observar o detalhe. O detalhe que nem a própria pessoa detentora da assinatura produz e muito menos o falsificador. Qual é o detalhe aqui que você tem que procurar? O que são detalhes? É a forma, a gênese de construção. Então você vê que nas três primeiras assinaturas, os dois T's, o Natália e o Portela, eles são escritos, o T é cortado da direita para a esquerda. E na última assinatura, na imitação, é o contrário, é da esquerda para a direita. Agora, apesar da imitação parecer extremamente com a assinatura autêntica, se você tiver o livro em mãos, você vai ver que tem muitos traços de hesitação. Por quê? Uma pessoa que assina, a letra dela flui. Uma pessoa que ela é analfabeta, semi-analfabeta ou está em fase de alfabetização, ela não escreve, ela desenha letras e ela desenha palavras até que ela internaliza o significado e o som que aquela letra emite. E chega um determinado momento que ela para de desenhar letras e ela começa a pensar no significado, no som que as letras emitem. Quando você olha esse último aqui, Natália Portela, são tantos tremores que você vê, a pessoa realmente, me parece que ela se saiu muito bem, exceto pelo fato da quantidade de tremor. Agora, é por isso que você precisa fazer uma investigação. Essa pessoa que assinou aqui, essa pessoa, ela estava embriagada, ela estava sob uso de algum medicamento, ou ela foi acometida por alguma doença neurológica. É por isso que você tem que fazer uma breve investigação. Mas eu já fiz as minhas observações, tá? Existem trocentas outras observações que você mesmo pode fazer. Eu não vou fazer isso por você. Você tem que aprender a pensar, porque é muito fácil, tipo assim, caramba, eu não preciso comprar o livro, a Goianinha já comprou, a Goianinha já leu para mim, a Goianinha já me explicou, mas eu não vou ao tribunal para você, eu não vou fazer o laudo para você. Você precisa aprender sozinho, você precisa ter a sua própria experiência. Mas agora, já fiz as minhas observações, já sugeri que você faça as suas, agora eu vou ler as observações do Samuel. Tá aqui, página 23 do capítulo 1, o Samuel fala assim: a assinatura autêntica normal indicada pela letra A de autêntica, ela foi usada como modelo para a imitação mostrada mais embaixo, que é a última, a quarta assinatura. E 2 disfarces gráficos. O que são disfarces gráficos? É quando a própria detentora da assinatura, ela assina o nome dela, mas ela produz
algum alógrafo, alguma característica diferenciada, a ponto de confundir o perito, dele não saber se isso é uma falsificação ou é um disfarce. E o Samuel continua assim: notar que a signatária tem por hábito produzir o corte da letra T da direita para a esquerda, a mesma coisa que eu observei, o que é raro na população em geral. Esse hábito se manteve durante a produção do disfarce, mas não foi reproduzido e talvez sequer tenha sido observado pelo imitador. Nós vamos agora para a próxima assinatura. Eu vou colocar para você apenas o que é a assinatura autêntica aí. Eu sei que para mim é mais fácil, eu já li o livro, eu já sei o que é disfarce, o que é imitação, mas agora eu quero passar a desafiar você. Eu preciso dizer para você qual é a autêntica. Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos estudar a assinatura autêntica? Então, a assinatura autêntica é uma rúbrica, mas ela é uma rúbrica estilizada, não é completamente legível. Então, a primeira letra, ela me parece um D, e ela é produzida com uma determinada rapidez. E o finalzinho dela, ela é produzido de uma forma que tem um afilamento. Depois disso, mesmo que eu não falasse para você, mesmo que eu quisesse levar essa brincadeira mais a sério para ver se você adivinhava, ou para ver se você observava a olho nu, porque aqui Samuel com certeza usou um microscópio, usou um equipamento que você só está ouvindo ou vendo um vídeo. Mas já está no livro a setinha o sentido em que a letra S, quer dizer, a segunda letra me parece ser um S. Já tem uma setinha em vermelho pontilhada indicando que ela foi produzida de baixo para cima. E aí você já observa que as outras duas também são da mesma maneira? Outra coisa que você pode se perguntar, e o comportamento de pauta? As três assinaturas, elas estão o quê? É nítido que as três assinaturas estão flutuando ligeiramente sobre a pauta, mas a terceira assinatura, ela está flutuando de uma forma mais intensa que as outras duas. Mas você não pode dizer que uma assinatura é falsa baseada em um único quesito. Você vai pegar lá a quantidade de padrões que você tem e você vai dizer o seguinte, olha, você vai estabelecer uma escala de convicção. Em 80% das vezes, o signatário, o detentor da assinatura, teve o comportamento de pauta assim, assim, assado. Ele escreveu na linha em 70%, 80% das vezes. E aí você vai poder estabelecer números, um nível de convicção, porque como eu já falei para você em outros vídeos, a certeza que você fala, eu tenho certeza que meu marido está me traindo. A certeza é um leque. É um leque que ele pode ser aberto de 1 a 100%. O português, ele não tem todas as palavras das quais nós carecemos. Certeza seria a sua capacidade de abrir esse leque em 100%. Nós não temos essa capacidade, então certeza é um forte indício, eu tenho 80% de indícios que indicam, isso é ótimo, né? Que a pessoa se comportou, o comportamento, os hábitos gráficos dessa pessoa são coerentes com a assinatura questionada ou são divergentes da assinatura questionada. Vá fazendo aí as suas análises, o Samuel já colocou aí as setinhas. Na segunda assinatura, a pessoa também produziu de baixo para cima. Então eu quero que você lembre o seguinte, um dos itens mais importantes para que você observe a veracidade, a autenticidade de uma assinatura é a gênese da construção. Por quê? Tente falsificar a sua assinatura. Eu já tentei. O que é mais fácil para mim é mudar a inclinação. Então você não pode pegar e dizer assim, essa letra aqui é inclinada para a direita e aquela é inclinada para a esquerda. Essa aqui, elas são divergentes, ela é falsa. Não. Uma pessoa pode propositalmente fazer isso, mas existem coisas que as pessoas fazem que elas não têm plena consciência. É a hora que ela pinga o i, é o sentido que ela corta um t, é a forma que ela constrói uma letra.
A assinatura autêntica, ela tem mais algumas letras aqui e elas não são plenamente legíveis. Então, me parece ser um E, um U e um J, só que existe um corte ascendente sobre esse J. É nítido que a pessoa faz esse corte de baixo para cima e ela faz com uma determinada velocidade. Na segunda assinatura, você vê o seguinte, a pessoa também produziu a segunda letra de baixo para cima, nessa partezinha onde mostra a curva, tá? Existe uma coluna, eu não estou mencionando a coluna, eu estou mencionando essa parte da barriguinha dessa letra, ela também foi produzida de baixo para cima. Mas você percebe que a segunda foi produzida de uma forma mais lenta? E ela, sendo de uma forma mais lenta, aqui na primeira, me parece um J que é cortado de forma ascendente. Agora, na assinatura do meio, já não me parece um J, me parece um T do lado de um Z. Porém, ainda é nítido que a pessoa corta o T da direita para a esquerda, assim como na assinatura autêntica. Agora vamos analisar a terceira assinatura. Vá fazendo aí as suas apostas. Para quem assiste aí com outro perito, deve ser muito legal você apostar quem é que está certo e quem é que está errado. Agora vamos analisar a terceira assinatura. Apesar das duas primeiras, elas terem um comportamento de pauta e elas estarem flutuando em relação à pauta levemente, olha a diferença da terceira assinatura. É uma assinatura muito mais alta em relação à pauta. Mas qual é o indício aí que me chama mais atenção, além da altura que essa primeira letra foi construída, muito mais alta que a pauta? Esse traço descendente, esse traço que desce da primeira letra, é nítido que ele foi feito com muito mais lentidão e com alguns sinais de hesitação. Agora olha a segunda letra divergiu, enquanto as duas primeiras foram produzidas de baixo para cima, a terceira ela foi o contrário, ela foi de cima para baixo. Então, já somando a primeira letra para a segunda letra, já me parece que a imitação é a terceira. Só que eu quero que você entenda, você não tem a obrigação de adivinhar e de dar resposta nenhuma. Não cai nessa de chega alguém com uma assinatura falsa e uma assinatura verdadeira. Vamos ver, fulano, se você é um bom perito. Qual que é a falsa aqui? Aí você vai, erra e você vai e fica com a estima abalada. Não é assim. Você precisa de uma quantidade de padrões para analisar. Você precisa estabelecer um grau de convicção. Não tente ser arrogante e dizer porque assim, né? Quando você fala que você está fazendo um curso de perícia, aí vem aquele seu colega que é do RH, que assina a folha de ponto. Ele bate o olho e você começa a conversar com ele sobre análise grafoscópica. E porque ele confere as folhas de ponto, ele bate o olho e ele acha que ele sabe de tudo. E ele diz assim, essa aqui é a falsa. Não cai nessa de mostrar, se você tem contato com uma pessoa assim, seja humilde, analise baseado numa quantidade de padrões coletados. Fale com humildade, não queira ser o detentor da verdade, porque você não vai inspirar confiança numa pessoa que conhece o assunto minimamente. Mas eu já fiz muitas observações minhas a respeito dessa assinatura e eu vou te dar logo a resposta. Então, rufem os tambores e diga para mim, o que você acha que é imitação? A segunda ou a terceira assinatura? E aí, eu já digo para você que a primeira assinatura é autêntica, a segunda assinatura é um disfarce e a terceira assinatura é uma imitação, ou seja, uma falsificação. Agora vamos analisar. Eu já fiz as minhas observações. Faça você as suas observações aí. E vamos agora escutar as observações do Samuel. O Samuel diz assim, figura 21, isso na página 23, capítulo 1. A assinatura autêntica normal, indicada pela letra A de autêntica, foi usada como modelo para a imitação mostrada mais à direita, a que está sendo indicada pela letra I. E um disfarce gráfico foi produzido pelo legítimo detentor dessa firma, indicado pela letra D de disfarce.
Notar que o signatário tem por hábito produzir a estrutura central de baixo para cima, conforme indicado pela seta, hábito que se manteve no disfarce gráfico. O imitador, entretanto, produziu essa estrutura de cima para baixo, possivelmente influenciado por sua semelhança morfológica com a letra S. Mas repare que, se você não tem o documento da pessoa, se você não sabe o nome da pessoa, você sequer pode garantir que esse traço que essa pessoa fez realmente se refere a um S. Se parece com um S na primeira autêntica. Já na segunda, eu não diria que se parece com um S, se parece com um D, só que um D aberto. Só que a pessoa usou a assinatura autêntica para a imitação, ela se baseou na primeira assinatura. E como na primeira assinatura essa segunda letra parece um S, o que ela produziu ou tentou produzir foi um S bem grandão. No próximo vídeo, nós vamos estudar assinaturas com ritmo gráfico sem interrupção durante o levantamento de canetas. É a página 24, capítulo 1, tópico 5.9. Existem coisas extremas, eu tenho um exemplo extremamente interessante para dar para você, inclusive com imagens que eu quero que você analise. Mas agora eu quero fazer uma pequena interrupção, vou falar para você que esse tópico vai ficar para o próximo vídeo. Eu quero que você se atente para um detalhe sobre perícia grafoscópica. Eu vi um vídeo de um rapaz, e eu vou ficar devendo isso porque eu não lembro o nome dele agora. Ele fez uma observação que eu falei assim, esse rapaz me convenceu a comprar o curso dele. E eu comprei o curso dele e estou começando a fazer esse curso. Por quê? Quando você se inscreve nos tribunais, você naturalmente vai cometer erros. Você ainda não tem a confiança, você ainda não tem a experiência. Você tem cursos onde as pessoas te ensinam o conteúdo, mas pegar na sua mão e ir lá no tribunal é outra história. E aí, a sua chance de cometer grandes erros é justamente no início. Só que qual o problema? Quando você comete os seus grandes e inesquecíveis erros de todo o começo, de toda a caminhada, você vai vender uma imagem lá para o juiz. E possivelmente o juiz já estabeleça, pegue um rótulo e pregue em você e fale assim, nesse daqui eu não confio mais, não chamo mais. E você fica engavetado lá esperando ser chamado, sendo que você está crescendo. Enquanto o juiz botou lá o seu currículo lá no fundo da gaveta, você cresceu muito. Só que o juiz não sabe, porque na sua primeira impressão você cometeu muitos erros. Então, eu estou fazendo esse curso e eu vou interromper essa leitura e eu vou, na verdade, intercalar os assuntos para que você não seja afoito ao começar, para que você não cometa erros grotescos logo na caminhada como perito, porque eu não quero que você cause uma má impressão no juiz. Eu não espero que você chegue lá abalando, né? Porque tentar vender uma imagem que você não é, soa arrogante, soa desagradável. O juiz é uma pessoa inteligente, né? E a gente não quer conquistar a antipatia das pessoas, muito menos do juiz. Mas eu vou intercalando esses outros assuntos, porque nós estamos crescendo demais com esse assunto aqui, com o livro do Samuel. Mas o Samuel está falando sobre termos que envolvem diretamente o conteúdo e não como é que você vai se virar quando você chegar lá no tribunal. Eu tenho uma autoestima assim, muito elevada. Não significa que eu sou a melhor das pessoas do mundo, pelo contrário. Eu acho que porque eu sei que eu sou filha de um Deus, a confiança que eu deposito em mim é de que eu tenho um Deus que caminha comigo. E aí já não é porque eu sou perita, é porque eu sou pastora e porque eu creio num Deus que me criou e que me conduz. E eu quero ajudar você a caminhar nesse mesmo nível de confiança. E é porque eu tenho essa autoestima. Por que eu estou falando da minha autoestima? Porque eu sempre acho que o meu canal é o melhor. Eu tenho um canal de interpretação de sonho. Para mim não tem canal igual ao meu. Eu tenho um canal onde eu faço leitura de livros. O que eu faço
Cara, eu tenho prazer naquilo que eu faço. Eu estou te passando com prazer, eu estou te passando com confiança. Eu estou te passando isso aqui com tranquilidade de que isso aqui vai ajudar você a crescer. Então, eu vou falar que o meu canal de perícia, ele é o melhor. Por quê? Porque eu não estou vendendo uma imagem falsa para você. Eu estou vendendo... eu estou mostrando para você dificuldades reais de uma pessoa que está tentando crescer na perícia, lendo, estudando, discutindo. E sabe uma coisa que conquista a verdade? Seja verdadeiro naquilo que você faz e faça com excelência, estude, porque eu já estou te dando o mais mastigado que eu posso, para que você possa ser verdadeiro, natural e fluir, porque eu não quero que, ai meu Deus, entrei numa profissão, consegui um diploma e agora que eu estou aqui, tenho que executar a minha função, isso vai me dar uma tremedeira nas pernas. Por que eu estou te falando isso? Eu sou professora do GDF. Rapaz, fazer magistério, fazer pedagogia é uma coisa. Entrar numa sala de aula com 35 meninos é enlouquecedor. Então, não tem faculdade, não tem magistério que te ensine a suportar, a administrar as emoções que envolvem a questão. O que eu estou querendo te dizer? Eu estou te ensinando e estou aprendendo ao mesmo tempo. Mas você tem que considerar que você tem um estado emocional, você às vezes não teve um dia bom. Não deixe que um dia ruim faça você desistir de uma carreira. Porque eu estou aqui para fazer com excelência, eu estou aqui para crescer junto com você. Eu não tenho medo de levar pessoas a crescerem. Pelo contrário, eu tenho um prazer extremo de olhar para as pessoas que conseguem andar de cabeça erguida, de andar com confiança, de pessoas que podem olhar para mim e ver em mim. A Goianinha é uma pessoa que eu sei que ela pode agregar à minha vida. Dinheiro para te dar eu não tenho não, mas conhecimento, o meu esforço, o meu amor pela sua vida e pela sua prosperidade, eu divido com você aqui e a gente continua no próximo vídeo.